Meu nome é Michel, eu assisto da Igreja da Rondônia e venho acompanhado da minha esposa Lisiane e a nossa filhinha Mariana. E é um privilégio estar com vocês essa manhã e podermos juntos compartilharmos a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade e também ao convite dos irmãos. A mensagem dessa manhã, ela fala sobre os 3 inimigos que nós devemos e iremos, pela graça de Deus, vencer. Então convido você a abrir sua Bíblia, pode ser também, se alguns gostam de usar o celular, não tem nenhum problema, no livro de Efésios, no capítulo 6, e nós vamos orar mais uma vez. Oremos. Nosso Pai bendito, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui nos encontramos em oração, e nesse instante vamos juntos meditarmos na Tua Palavra. Nós cremos que pelo poder do Espírito Santo, ela tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. E crendo nisso, estamos aqui agora abertos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Todos aqui estamos na mesma condição de pecador, mas também remidos pelo sangue de Jesus. E que nós precisamos do Espírito Santo agora para entender a Tua palavra. Nos ilumina, Senhor. Por Cristo é a nossa oração. Amém. Qual é o primeiro inimigo? Diz a Bíblia, capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa primeira parte da mensagem, que fala do primeiro inimigo do cristão, não vamos dar aqui ênfase no inimigo. Todavia, a Bíblia diz que nós não ignoramos os seus desígnios. E quando se fala nesse assunto, quando a Bíblia toca no assunto do inimigo, tem o objetivo de desmascará-lo. E ele usa artimanhas. Quando começou o conflito nesse planeta, lá no Jardim do Éden, e também quando ele se apresentou diante de Jesus no deserto, ele usou as mesmas artimanhas. Primeiro, ele não se apresentou abertamente, se disfarçou. A estratégia mais bem-sucedida é não mostrar a sua cara, mas se esconder através de alguma coisa que chama atenção, ou através de uma necessidade humana. Porque ele conhece as nossas fraquezas. No Jardim do Éden, todos aqui, acredito que a maioria entre nós, sabe que ele utilizou o animal mais lindo do jardim, uma serpente, que na época, diz os comentários, que até voava, e quando pegava a luz do sol, ela refletia como se fossem as cores do arco-íris, então era realmente uma cena linda de se ver. Essa foi a primeira estratégia. Já no deserto da tentação, ele não se apresentou a Jesus abertamente, mas ele se apresentou através de um anjo, como sendo enviado dos céus para ali pôr fim a um sofrimento que Jesus estava enfrentando, que era o jejum de 40 dias. Que naquele momento era a necessidade de Jesus. Então ele se disfarça através de uma filosofia bonita, através de uma imagem bonita, através talvez de uma necessidade humana. E aí depois o que ele faz? Ele muda a palavra de Deus. Assim ele fez com a Eva, não é? Ele chegou assim e fez a seguinte afirmação. Na realidade, uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore? Ou seja, ele colocou a palavra não antes de uma afirmação que Deus havia feito e um ponto de interrogação no final. Ou seja, ele é especialista em mudar as escrituras ou os princípios divinos, ultrapassando o que está escrito. Existem paralelos entre o Éden e entre o deserto. Para Jesus, ele também chegou e disse assim, não está escrito que se você se atirar do lugar alto,
Os anjos de Deus se sustentarão das tuas mãos para você não tropeçar em alguma pedra. E ele citou o Salmo 91, que é muitas vezes usado para expulsar demônios. E agora ele usa o Salmo 91. No entanto, ele suprimiu uma parte do verso que diz assim: nos caminhos do Senhor. Tirou. E aí pôs a dúvida. Percebe a estratégia? Ele se disfarça, ele muda a palavra de Deus e ele põe dúvida. Porque toda a estratégia dele, qual é a conclusão? É afastar a pessoa de Deus. É fazer a pessoa duvidar daquilo que Deus disse. Fazer com que a pessoa perca a fé. E sabe que a estratégia do inimigo não mudou. Ele tem hoje usado a mesma técnica. É lógico que hoje ele não se apresenta através de uma serpente linda e maravilhosa, nem através de um anjo. Sabe como ele pode se apresentar? Ele faz através de telas, de smartphones, derretendo cérebros, consumindo o tempo, mudando a palavra de Deus e espalhando mentiras e mais, misturando verdades e mentiras para confundir as pessoas. A estratégia dele não mudou, permanece a mesma. O máximo que ele faz, às vezes, é mudar a cara, mas a estratégia não mudou. E às vezes nós podemos condenar a Eva no jardim, mas nós fazemos pior do que ela. E qual é a estratégia para vencê-lo? Jesus Cristo, no jardim no deserto, quando o inimigo veio com suas pretensões, com a sua tentação, Jesus, ele nos deu exemplo de como alcançar a vitória, todos nós sabemos muito bem. Não só de pão, me ajudem, igreja. Não só de pão, mas de toda que sai da boca de Deus. Em nós, naturalmente, nós não temos nenhum poder para vencê-lo. Não existe nenhuma capacidade em nós para resistir às suas tentações e seus enganos, a menos que estejamos firmados na Bíblia. Ela é a nossa única salvaguarda contra o mal. E quando eu falo da Bíblia, meus irmãos, eu me refiro à palavra de Deus escrita, e eu gosto dessa parte, porque a Bíblia, a palavra de Deus, aqui está em suas mãos, isso aqui é papel e tinta, e as palavras que estão aqui dentro é inspiração divina, e quando a palavra de Deus, que eu assimilo a palavra de Deus, que eu leio, procuro me alimentar da palavra, através do poder do Espírito Santo, e a palavra tem o poder de mudar a minha vida. Foi isso exatamente o que Cristo quis dizer quando falou o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem a vida eterna. Aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. Então Jesus Cristo, aliás, a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus em papel e tinta. Mas Jesus Cristo é a palavra de Deus em carne e osso. Porque Jesus é o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é uma pessoa. Jesus é o Evangelho, Jesus é a Bíblia em forma humana, Jesus é a personificação da Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então é por isso que para mim vencer esse inimigo, é um inimigo invisível, um anjo caído que tem poderes, nós só podemos enfrentá-lo através do poder de Cristo, porque Ele é um grande comandante, Ele é o nosso general, e o inimigo é um inimigo vencido, ele já foi vencido na cruz. Ele não vai ter nenhum poder sobre nós, quando nós estivermos revestidos pelo poder do Espírito Santo, coberto com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então ele é um inimigo vencido, e nós não podemos ignorar os seus desígnios. Ele tem arruinado o mundo. Ele foi constituído príncipe deste mundo. Tem espalhado destruição, miséria, mentira, corrupção, tudo que nós vemos por aí. Não vou ficar fazendo a lista, né? Nós não ignoramos os desígnios. Esse é o primeiro inimigo. Qual é o segundo inimigo? Deixa eu lembrar da passagem bíblica aqui. 1 João, capítulo 2. Vamos para o segundo inimigo que o cristão enfrenta. Um pouquinho antes do Apocalipse, 1 João, capítulo 2, o versinho 15. Não ameis o quê?
o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e as suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É lógico que a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, não é? E naquele sentido, está falando que Deus amou o ser humano, a humanidade. Agora, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, está se referindo ao mundo com seus prazeres e pecados que não são aprovados pela vontade de Deus. Irmãos e irmãos, o que reina no mundo? Qual é a religião do mundo? É a busca desenfreada por prazeres carnais. Sensualismo, glutonarias, bebedeiras, orgias, a busca desenfreada por fama, poder e riqueza, em detrimento dos princípios espirituais. Ou seja, sacrificam princípios divinos. A vontade da palavra de Deus é colocada de lado e o que reina é o eu, de querer estar no topo, ser mais rico e mais importante que as outras pessoas. Isso é que o mundo tem ensinado por aí. E como vai o mundo? Qual é a consequência disso? O mundo vai de mal a pior. Eu comparo o mundo, sabe como? Eu acredito que os que têm um pouco mais de idade vão entender melhor o que eu vou dizer. Eu lembro que eu era criança e eu ia para a roça com meu avô. E ele colocava um cabo numa enxada, um cabinho assim, para eu, criança, para eu, como que se diz, capinar ou carpir? Ou os dois? Tanto faz, né? Às vezes eu falo capinar porque foi o jeito que eu aprendi, às vezes eu também estou falando errado. E aí ele me colocava a capinar feijão. Mas sabe o que eu fazia? Eu passava a enxada no mato, mas também arrancava o feijão junto. E ele chegava lá, não, Michel, tu tem que deixar o feijão, tira só o matinho. E quando eu falo nesse assunto aqui, eu lembro quando eu era criança, capinando a roça do meu avô. O mundo é assim, o mato vai tomando conta. A erva daninha do pecado tomou conta do planeta. Jesus Cristo falou, o meu reino não é deste mundo, porque quem reina neste mundo, de fato, é o inimigo. É lógico que o Espírito Santo está agindo aqui para contrabalancear o poder do mal. Isso é lógico, né? Não está completamente entregue, mas a gente sabe que pelas coisas que acontecem no mundo, as injustiças, o sofrimento, a guerra e a corrupção, nada disso é do planejamento divino, mas do inimigo. Agora, deixa eu dizer outra coisa bem especial para você, meu querido irmão. E eu quero que essa parte da mensagem aqui, que fique gravada para sempre dentro do teu coração. Olha só, apesar de o mundo estar indo de mal a pior, a tua vida tem que estar melhorando. Sabe por quê? Porque o cristão, eu vou falar um chavão aqui da igreja e vocês me ajudam com o resto, tá bom? Vamos fazer assim? O cristão anda na contramão do... Aí, viu que legal? Ou seja, o mundo pode desabar, mas eu estou em paz. Isso que nós acreditamos. Jesus Cristo nos Evangelhos falou, aquele que crê no Filho de Deus passou da morte para a vida. Então eu comparo a nossa vida, igreja, a nossa vida cristã, como um barco que está no meio de um mar com águas muito revoltadas. Mas o barco está seguro, o barco está no mar. Mas a água não está entrando para dentro do barco. Então, quando nós ouvimos na igreja que o mundo vai de mal a pior, sim, mas nós não somos do mundo. Jesus Cristo disse o seguinte, vós não sois do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vós não sois do mundo. E sabei como eles me odiaram a mim, também odiarão a vocês. Eu vou para o Pai, ele falou, e depois vocês também irão. Percebe? Então, eu só quero dizer o seguinte, que apesar de o mundo estar aí com seus pecados, oferecendo um prato cheio para as tendências humanas, e que muitas vezes, para o cristão, às vezes se tornam tentações, que estão desviadas, têm a tendência de tirar a nossa visão da salvação, a visão de Jesus.
É um inimigo a ser vencido também. Porque muitas vezes o cristão fica numa encruzilhada. Muitos na caminhada cristã, às vezes até questionam, pensando em desistir. Alguns até sentem saudade do Egito. E tem a ilusão, e é um pensamento errado, que parece que antes de aceitar a fé, a vida era melhor. Ela não era. Lembra que o inimigo tenta pintar a mentira com cores falsas, com cores bonitas e atrair a atenção do ser humano? E a Bíblia diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem outra passagem no livro de João que diz o seguinte: o mundo jaz onde? No maligno. Mas lembre-se, você não é do mundo, você não é. Somos filhos de Deus. E eu confesso para vocês que desde que eu aceitei a Jesus, há 20 anos, a minha vida só melhorou. Não estou pregando aqui teologia da prosperidade. Nós somos acometidos por doenças, por tragédias, porque nós vivemos num mundo instável. Concordam? Qualquer momento as coisas podem mudar. O que eu estou me referindo é, uma vez que eu aceitei Jesus, que eu estou olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da fé, e eu começo a andar na linha. A Bíblia diz assim: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Anda na linha. Existem princípios bíblicos, regras de boa conduta, leis divinas e humanas, que se nós obedecermos, a nossa vida vai melhorar muitas vezes. Eu vou dar um exemplo, e às vezes até é um conceito que nós cristãos às vezes entendemos um pouco errado. O conceito de provação. Todas as dificuldades humanas, nós dizemos que é provação. Pela Bíblia, irmãos, provação é quando nós sofremos por causa da palavra de Deus. Quando Jesus contou a parábola do semeador, tem aquelas sementes que caíram entre as pedras. E ali diz que são as provações, que veio o sol, a raiz não era profunda. E quando Jesus vai explicar a parábola, ele diz assim: mas aqueles que sofrem perseguição por causa da palavra. Daniel na cova dos leões foi posto lá por causa de quê? Por causa da palavra. Os amigos de Daniel foram colocados na fornalha ardente por causa do quê? Por causa da palavra. Os discípulos de Jesus foram todos assassinados, com exceção do João. Foram mortos por causa do quê? Da palavra. Então hoje as provações, as dificuldades que nós enfrentamos, nem todas elas são provações. A maioria delas são decisões erradas que tomamos. Para pensar nisso. Vou dar um exemplo. Eu não conheço ninguém daqui, tá? Pessoalmente. Conheço de vista, assim. Acho que eu mais conheço aqui é o Alexandre, e nós conversamos poucas vezes. Não conheço a vida de vocês. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa compra um carro. Tenha muito desejo de ter um carro. E aqui eu atingo em cheio os homens, né? Os homens eu acho que gostam mais de carro do que as mulheres, tá? Mas é um exemplo assim, só pra gente... E aí vamos imaginar que essa pessoa não tem o dinheiro suficiente para comprar o carro. E ao invés então de fazer uma programação financeira, esperar um pouco mais, ela resolve: não, eu quero ter o carro porque eu vou ter o carro. E ela vai lá e faz um financiamento, e aí tira um dinheiro para comprar. Às vezes o dinheiro que ela ganha por mês não vai ser o suficiente para pagar aquela compra. Aí o tempo vai passando, e essa pessoa começa a ter dificuldade para pagar o carro. E ela começa a ter dificuldades financeiras. E aí o nome dela fica sujo na praça. Ela começa a se preocupar, começa mais a não conseguir dormir à noite. E aí vem na igreja e aí pede oração: irmãos, eu estou com uma dificuldade financeira, orem por mim, estou passando uma provação. Irmãos, é provação? Não é provação. Ele não está sofrendo por causa da palavra. Ele está sofrendo porque tomou uma decisão errada. Podia ter esperado um pouquinho mais. Doenças. É provação? Jó sofreu por causa de doença, mas o inimigo colocou a doença nele. A maior parte das doenças que temos hoje é por causa do quê? Do nosso estilo de vida, que ao longo do tempo nós fizemos errado. Nós fazemos um monte de coisa errada. Não fazemos exercício, não dormimos direito, trabalhamos demais. A gente sabe de um monte de coisa, né? Às vezes a doença pode ser adquirida por decisão errada também. Concordam comigo? Não estou colocando aqui nem a questão hereditária aqui. Aí, né? Todo mundo pode sofrer uma moléstia a qualquer momento, tá? Não estou aqui culpando ninguém. Eu estou querendo dizer que nem todas as dificuldades humanas são provas. São dificuldades que o mundo impõe. O último inimigo, qual é? Para a gente finalizar aqui. O primeiro inimigo qual é? O Satanás. O segundo é o mundo. E o terceiro? Acho que você já está imaginando qual é. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 12. Diz a Bíblia: portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento e o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo.
O que faço eu não entendo, pois o que quero isso eu não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Com efeito, o querer está em mim, não, porém, consigo realizar agora. Quem é o terceiro inimigo? Quem é o terceiro inimigo? Nós mesmos. Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa é a condição humana. Quando falamos em pecado, a Bíblia ela dá alguns conceitos de pecado. O que nós mais conhecemos, o que é pecado? No curso bíblico nós fazemos bastante. 1 João 3,4. O pecado é a transgressão da lei. Mas isso é um ato, é o pecado como ato. Aí tem outro conceito lá em Tiago. Se um homem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto ele está pecando. Então vem o segundo conceito, que é não fazer o bem. O primeiro conceito é fazer algo errado, é pecado. Agora, deixar de fazer o bem também é pecado. E agora o livro de Romanos traz o terceiro conceito de pecado, que não é nem de ato, mas é de condição humana. Nós somos pecadores não pelo fato de fazer ou não fazer, mas pelo fato de existirmos. Simples assim. É ser humano? É pecador. Tendência. As crianças, os pais aí que já conseguem perceber isso nas crianças quando estão se desenvolvendo. É ou não é? Olha só, criança, a gente imagina que não tem maldade, né? Tem uma certa idade, não tem consciência de muita coisa, mas aí, imagina assim, tem um grupinho de crianças aqui, 4 ou 5 crianças, ali mais ou menos dos 2, 3 aninhos, e você pega um brinquedo e põe no meio delas. Me ajudem aí, o que acontece? Vai dar briga, né? Por quê? O egoísmo humano aflorando, percebe? Esse brinquedo é meu. E se o outro insistir, o que acontece? Dá briga, né? Por quê? Porque nós somos assim, a nossa estrutura é essa. Irmãos, olha só. Nós julgamos pelas aparências, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós temos raiva e inveja. Está dentro de nós, está no nosso DNA. É isso que nos contamina. E percebe que isso não dá disciplina na igreja. O que dá disciplina na igreja são os pecados que são vistos pelos outros, não o que está aqui dentro. Foi por isso que Jesus falou, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que está dentro dele que contamina o homem, que são esses pecados que os outros não podem ver. E Jesus conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que somos pó, e Ele conhece o nosso DNA, e Ele conhece todos os nossos pensamentos e fraquezas. E é por isso que só o sangue de Jesus é que tem o poder para te salvar, para me salvar. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz, pode porventura o leopardo mudar a sua pele? Não. Assim vocês também não podem fazer o bem sendo... Então, finalizando, meus irmãos. Como vencer o inimigo, o mundo e a nossa própria natureza humana? Só tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus Cristo. A nossa vitória está só em Jesus. Sabe o que nós precisamos mais? Eu falo isso que eu sinto essa necessidade, eu acredito que você também sente. Quando eu ouço essa mensagem aqui, eu sinto a minha insignificância. Eu não me sinto apto para vir na igreja e pregar também. E todas as vezes que eu sou convidado para pregar, é sempre o mesmo sentimento. De incapacidade, de insignificância. E que eu só posso falar aqui se o Espírito Santo falar por mim. Porque eu não tenho essa capacidade. Porque como nós nos enxergamos, os seres humanos, como os seres humanos se enxergam? Nós nos vemos com diferenças sociais, consequência do pecado. Uns se acham melhores que os outros, mais inteligentes, mais estudados. Não é assim? Você vai procurar emprego, aí tem um lá que estudou mais que você, fala outra língua. É ou não é? E a sociedade vai se dividindo assim, em camadas, em hierarquias, poder, fama, dinheiro, estudo. E agora eu pergunto, mas como Deus vê a humanidade? Todos iguais. Todos. Os homens mais poderosos do mundo. E você? Para Deus, Ele vê no mesmo nível. O mesmo ser humano precisando da sua graça maravilhosa, do seu perdão. Hoje é o momento da gente fazer uma reflexão e colocar nossa vida nas mãos de Deus. Lembre-se, o inimigo é vencido. Você não é do mundo. E o sangue de Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário, é suficiente para cobrir qualquer pecado. Toda e qualquer injustiça que nós temos. E que através da sua graça, do seu perdão,
da sua misericórdia, nós alcançamos a vida e a salvação. Amém.